Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Temos aqui uma matéria muito interessante sobre a economia norte-americana. Ela é uma bomba relógio prestes a explodir, ou pelo menos com hora marcada para explodir, e a sua explosão nos pegará a todos em cheio. Atingirá o mundo inteiro, evidentemente. Bem, a hora está marcada, mas não sabemos exatamente qual será a hora. E quem está dizendo isso? Não sou eu, mas o republicano ligado à Escola Austríaca de Economia, também foi candidato ao Senado norte-americano, Peter Schiff. Ele deu uma longa entrevista ao Schiff Gold, que é de sua propriedade, falando sobre esta bomba relógio da economia norte-americana, que é a economia norte-americana. Bem, entre as coisas que disse Schiff, vemos o seguinte: os Estados Unidos é hoje um país que sustenta parte da população com cheques de benefício, cheques do governo. Esses que estão sendo sustentados pelo governo não trabalham. E atenção, estão ganhando mais agora sem trabalhar do que quando trabalhavam. Outro detalhe a respeito disso. Este dinheiro e o excedente desse dinheiro, ou pelo menos em relação ao que ganhavam antes os outrora trabalhadores da América, vão para compras de produtos importados, já que a América também ela quase nada produz. Eu falei um pouco ontem sobre isso. Tudo vem da China. Pois é, os trabalhadores norte-americanos que perderam os seus empregos estão ganhando mais agora com cheques do governo, não estou dizendo todos, é só uma parcela, e parte desses cheques do governo vão para empresas lá da China, porque os trabalhadores que perderam os seus empregos estão agora comprando produtos importados da China com cheques do governo. É claro que uma economia assim está fadada, certamente, a um grande revés. Mas não é só isso. Vejam, por exemplo, o que diz o SGT Repórter sobre o endividamento dos americanos. O endividamento do consumidor, diz uma matéria de hoje do SGT, diminuiu um pouco em relação ao nível recorde de junho, mas os americanos continuam a acumular dívida. A dívida do consumidor, a dívida do consumidor cresceu 14,4 bilhões em agosto para 4,35 trilhões, de acordo com os dados mais recentes do Federal Reserve. Isso representa um aumento de 4%. Isso segue na esteira de um aumento de 4,8% em julho, após um aumento recorde de 10,6% em junho. Os números da dívida do consumidor, segundo o Fed, incluem dívidas de cartão de crédito, empréstimos estudantis e empréstimos para automóveis, mas não levam em consideração a dívida hipotecária. Quando inclui-se também a dívida hipotecária, os americanos estão enterrados sob dívidas de quase 15 trilhões de dólares. A matéria termina dizendo que uma economia baseada em dívidas e estímulos simplesmente não é sustentável. Em uma entrevista ao NTD, Schiff diz que a economia dos Estados Unidos é viciada em estímulos, tanto doações diretas do governo quanto incentivos da política de empréstimos do Fed. O viciado, eventualmente, terá uma overdose, diz Schiff. A overdose assumiria a forma de crise do dólar, crise da dívida soberana, inflação galopante.
E já estamos começando a ver o início disso nos preços ao consumidor. Observe os preços do petróleo, diz ele. Observe os preços de outras commodities em geral, que têm sido bastante fortes. Veja os preços do algodão, que mais do que dobraram recentemente. Mas, você sabe, esses preços ainda têm um longo caminho a subir. E eles vão subir muito. Principalmente no próximo ano, eu acho, diz Schiff. Os Estados Unidos poderiam sim estar imprimindo dinheiro aí a rodo, desde que a balança comercial fosse favorável, ou seja, que os consumidores comprassem os produtos produzidos nos Estados Unidos. E se os Estados Unidos estivessem produzindo, abastecendo o próprio mercado com bens produzidos dentro da América, seria até possível imaginar que os Estados Unidos não precisassem importar nada, e sim, quem sabe, exportar, criando um saldo positivo na balança comercial. Só que o que ele está vendo é o contrário. O americano está pegando dinheiro do governo para comprar bens de outros países, quer dizer, lá da China, fazendo com que a balança comercial seja negativa. Quem diria que os Estados Unidos um dia teriam um papel quase equivalente a uma colônia aqui de terceiro mundo, que exporta matéria-prima e compra os badulaques lá de fora, tendo sempre um saldo comercial negativo. Os Estados Unidos, vejam, os senhores, que sempre produziram muito para o mercado interno e externo, agora estão comprando lá de fora, só que com um dinheiro que não representa a riqueza. O Federal Reserve está dando linhas de crédito sem considerar que esse dinheiro não tem lastro nenhum, ou melhor, não tem equivalência nenhuma com a produção de riqueza. É um falso dinheiro, evidentemente, mas que um dia terá que ser prestado contas. O governo norte-americano não está produzindo riqueza, está imprimindo dólares para produzir pobreza. E é claro, a China ainda agradece. O problema da China é que agora eles têm falta de energia. Mas tudo bem, porque os ativistas climáticos não estão preocupados com a China. A China poderá queimar o carvão que quiser. O problema são as plantações no Brasil, por exemplo, o agronegócio brasileiro. Mas isso é outra história. Ainda sobre a overdose, Schiff fez uma comparação. Ele comparou o auxílio do governo com o fornecimento de drogas para um viciado. O viciado deseja sempre um estímulo a mais. Portanto, o fornecedor de drogas tem sempre que buscar uma um pouco mais forte. Ou será o que o governo fará nos próximos meses. Mais estímulos para alimentar um viciado cada vez mais necessitado de estímulos, ou seja, uma bola de neve que só tende a crescer. Porque o vício, diz Schiff, requer doses cada vez maiores para funcionar. E é claro que isso, em algum momento, causará uma overdose, ou seja, o paciente entrará em colapso, ou seja, parte 2. A bolha explodirá, pegando a todos nós em cheio. Toda a economia global tende, evidentemente, a ir à bancarrota se isso de fato acontecer nos próximos meses. Mas, repito, ninguém sabe o dia nem a hora. Bem, se a economia americana está para explodir, que é, evidentemente, uma má notícia, temos, por outro lado, quem sabe, uma boa notícia. Hoje fala-se muito, por exemplo, das dores de parto da humanidade. Mas muitos têm lembrado também que Jesus disse o seguinte: tudo o que o mestre passou, o discípulo passará. Aliás, está aqui, exatamente aqui, esta passagem, em São João, capítulo 15, versículo 20. Lemos o seguinte: lembrai-vos da minha palavra, que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor.
Se eles me perseguiram a mim, também vos hão de perseguir a vós. Bem, é sobre essa palavra que muita gente hoje se sustenta ou se baseia para dizer o seguinte: olha, a humanidade passará sim por uma crucificação, mas depois da crucificação e morte do Senhor, é bom lembrar que o Senhor ressuscitou, assim também acontecerá com a humanidade. Essa é pelo menos a mensagem que tem espalhado este Senhor que vocês estão vendo aqui, um cara de anjo. Trata-se de David Wilcock. Eu confesso, não sou leitor de David Wilcock, nem compartilho das ideias que ele tem publicado. Mas uma rápida apresentação diz que David Wilcock é palestrante profissional, cineasta e pesquisador de civilizações antigas, ciência da consciência e novos paradigmas de energia e matéria. Parece coisa de nova era, mas não é exatamente isso. Diz também, uma rápida descrição do mesmo, que Wilcock está reescrevendo ramos inteiros da ciência e liderando uma nova narrativa da história humana que inclui raças de seres altamente avançados que compartilhamos a Terra e o espaço, ou com quem compartilhamos a Terra e o espaço. Finalmente, diz que a mensagem de David é de unidade e amor, encorajando as pessoas a viver uma vida de bondade e harmonia. Ele é um repórter cósmico de notícias e eventos comoventes na linha do tempo e drama da ascensão. Bem, eu, como sou católico, prefiro ficar na Bíblia, nos Evangelhos e no Apocalipse para saber as novidades. Mas achei muito interessante uma comparação que ele faz entre a paixão do Senhor e o momento em que vive a humanidade. Baseando-se exatamente nesta passagem de João 15, versículo 20. O que o mestre passou, o discípulo passará também. Então ele lembra, por exemplo, que em um momento da paixão, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a coroa de espinhos. Isso nos remete a um modelo da atualidade, não é mesmo? Pois é, podemos traçar aqui um padrão. Também se refere, por exemplo, às chagas do Senhor, aos pregos em suas mãos e pés, o que nos lembra furadinhas, por assim dizer. Então, traçando essas comparações, ele diz: estamos muito perto da morte da humanidade para a sua ressurreição. E logo depois da ressurreição, evidentemente, haverá outra humanidade. E aí ele fala que será uma humanidade com, digamos assim, uma orientação direta de seres mais evoluídos, que nós, cristãos, chamamos de anjos. Achei muito interessante, principalmente na parte da comparação. Eu mesmo já vinha pensando sobre esse assunto já há alguns anos. Nós, católicos, rezamos o terço e todas as terças-feiras e sexta lembramos a paixão do Senhor no terço, nos 5 mistérios do terço. O primeiro mistério da paixão do Senhor é a sua agonia no Getsemane. O segundo mistério é a prisão e flagelação do Senhor. E o terceiro mistério doloroso é quando Jesus recebe a coroa de espinhos. O quarto mistério é Jesus carregando a cruz até o Monte Calvário. E no último mistério doloroso, contemplamos a morte, a crucificação e morte do Senhor. Então, mal comparando este momento, esses 5 momentos da paixão de Cristo com o da humanidade hoje, podemos achar ou considerar que estamos saindo do terceiro mistério para o quarto mistério, aquele em que Jesus pega a pesada cruz e vai até o Monte Calvário para lá ser crucificado. Pode parecer estranho para muitos, mas sim, nós estamos passando por muitas dores. Só que precisamos lembrar que no final desta via sacra dolorosa receberemos
ou poderemos receber a coroa da vitória. Porque um detalhe que poucos lembram em relação a esta passagem de Jesus diz o seguinte: se eles guardaram a minha palavra, também hão de guardar a vossa. Se formos perseguidos por causa de Jesus ou como Jesus, é preciso lembrar que também teremos a mesma glória, por assim dizer, do Mestre. Porque se o discípulo acompanha o Mestre nas coisas dolorosas e difíceis, também o acompanhará no gozo. Por isso não percamos a esperança. As coisas estão difíceis, sim, mas não podemos perder a esperança e a fé, porque um dia, tal como disseram ao Senhor, Ele ressuscitou, aleluia, poderemos ouvir sobre nós mesmos. A humanidade ressuscitou, aleluia. Até depois.